O que você diria se eu te contasse que uma fruta que você come no café da manhã pode estar salvando ou destruindo o seu corpo em silêncio? Sim, eu estou falando do mamão. Ele pode ser um remédio natural poderoso, capaz de limpar o intestino, proteger o fígado e fortalecer a imunidade. Mas, se consumido da forma errada, o mamão pode virar um veneno silencioso, trazendo dores, inflamações e até sérios problemas de saúde. No vídeo de hoje você vai descobrir os 10 benefícios impressionantes do mamão, os 7 erros perigosos que transformam essa fruta em inimiga do seu corpo e as 5 dicas práticas para aproveitar tudo de bom sem correr riscos. Fique até o final, porque a diferença entre o mamão ser um aliado da sua saúde ou um inimigo oculto está exatamente no jeito que você consome essa fruta. Agora que você já entendeu que o mamão pode ser tanto um salvador quanto um destruidor silencioso, está na hora de conhecermos o lado bom dessa fruta. Afinal, antes de falarmos dos erros que transformam o mamão em um problema, precisamos entender por que ele é tão valorizado e considerado quase um remédio natural. O mamão é riquíssimo em fibras, enzimas, vitaminas e antioxidantes. Essa combinação faz dele um verdadeiro protetor para o corpo, quando usado da forma certa. E é justamente isso que vamos detalhar agora. Os 10 grandes benefícios do mamão para a saúde. Benefício 1. O mamão é um detox natural para o intestino. O primeiro grande benefício do mamão é a sua ação direta sobre o intestino. Ele contém uma enzima chamada papaína, que ajuda a quebrar proteínas e facilita a digestão. Além disso, é extremamente rico em fibras solúveis e insolúveis, que regulam o trânsito intestinal. Isso significa que ele ajuda tanto quem sofre com constipação, prisão de ventre, quanto quem precisa manter o intestino funcionando de forma equilibrada. Consumido com moderação, o mamão evita o acúmulo de toxinas no intestino, diminui a fermentação de alimentos mal digeridos e dá aquela sensação de leveza no corpo. É como se ele fosse um faxineiro natural do sistema digestivo. Benefício 2. Ação protetora sobre o fígado. Muita gente não sabe, mas o mamão também é um aliado do fígado. Ele contém antioxidantes como o beta-caroteno, flavonoides e vitamina C, que ajudam a neutralizar radicais livres e a proteger as células hepáticas contra inflamações. Além disso, a papaína e outros compostos bioativos estimulam o metabolismo hepático, ajudando o fígado a processar gorduras e toxinas. Com isso, o risco de esteatose hepática, gordura no fígado, diminui e o órgão trabalha com mais eficiência. Benefício 3. Reforço na imunidade. O mamão é uma das frutas mais ricas em vitamina C e ainda traz um mix de minerais como cálcio, magnésio e potássio. Essa combinação fortalece o sistema imunológico, aumentando a resistência contra infecções. Quando a imunidade está baixa, o fígado e o intestino sofrem ainda mais, porque precisam lidar com micro-organismos nocivos. O mamão, ao reforçar as defesas, atua indiretamente na proteção desses órgãos vitais. Benefício 4. Auxílio no emagrecimento. Por ser pouco calórico, altamente nutritivo e rico em fibras, o mamão ajuda a aumentar a saciedade e reduzir a fome ao longo do dia. Ele prolonga o tempo de digestão, evitando picos de glicose no sangue e controlando a compulsão alimentar. Isso faz dele um aliado natural no processo de emagrecimento saudável, sem precisar recorrer a dietas extremamente restritivas. Benefício 5. Proteção cardiovascular. As fibras do mamão ajudam a reduzir a absorção de gordura no intestino e contribuem para a diminuição do colesterol LDL, o chamado colesterol ruim. Além disso, seus antioxidantes evitam a oxidação das gorduras no sangue, reduzindo o risco de placas de ateroma e protegendo o coração contra infartos e derrames. Ou seja, um simples pedaço de mamão no café da manhã já começa a trabalhar em favor da sua saúde cardiovascular. Benefício 6. Aliado da saúde ocular. Você já ouviu falar que a cenoura faz bem para os olhos? Pois o mamão também é riquíssimo em beta-caroteno, o precursor da vitamina A.
Esse nutriente é fundamental para a saúde ocular, prevenindo degeneração macular e problemas de visão noturna. Consumir mamão regularmente é como oferecer uma dose natural de proteção contra o envelhecimento precoce dos olhos. Benefício 7. Efeito anti-inflamatório. Os flavonoides presentes no mamão ajudam a reduzir inflamações silenciosas no corpo. Essas inflamações, quando não controladas, são responsáveis por doenças crônicas como diabetes, obesidade e até câncer. Com o consumo equilibrado do mamão, o corpo se mantém menos inflamado, o que reflete em mais energia, mais disposição e até melhora no aspecto da pele. Benefício 8. Saúde da pele e cicatrização. Graças à sua alta concentração de vitamina C e beta-caroteno, o mamão estimula a produção de colágeno, proteína essencial para a firmeza da pele e para a cicatrização de feridas. Além disso, a papaína também tem efeito cicatrizante, auxiliando em processos de reparo celular. Por isso, muita gente usa o mamão inclusive em máscaras naturais para clarear manchas e melhorar a textura da pele. Benefício 9. Regulação do açúcar no sangue. As fibras do mamão ajudam a controlar a absorção de glicose, evitando picos de açúcar no sangue. Isso faz dele uma fruta indicada para quem tem pré-diabetes ou precisa manter os níveis de glicemia mais estáveis. Claro que, como toda fruta, deve ser consumido com equilíbrio, mas se usado corretamente pode ser um aliado importante no controle do diabetes tipo 2. Benefício 10. Suporte ao processo de cicatrização e renovação celular. Por último, mas não menos importante, o mamão auxilia no processo de regeneração celular. Seus antioxidantes e vitaminas participam da defesa contra radicais livres, enquanto suas fibras e enzimas mantêm o corpo em equilíbrio. Isso dá ao organismo mais recursos para se recuperar de desgastes diários, fortalecendo não só o fígado e o intestino, mas todo o metabolismo. Se o mamão tem tantos benefícios, por que então ele pode ser perigoso? A resposta é simples, porque a maioria das pessoas acredita que se faz bem, quanto mais melhor. E é aí que mora o risco. O mamão pode sim virar um inimigo se você cometer alguns erros comuns. E talvez você nem perceba que está cometendo pelo menos um deles. Erro 1. Consumir mamão em excesso todos os dias. O primeiro erro é acreditar que comer grandes quantidades de mamão todos os dias vai turbinar a saúde. Na prática, o excesso de fibras pode provocar o efeito contrário, causar diarreia, cólicas e má absorção de nutrientes. O intestino precisa de equilíbrio e, quando sobrecarregado por fibras em excesso, pode acabar eliminando vitaminas e minerais importantes sem que o corpo aproveite. Além disso, exagerar no consumo pode irritar a mucosa intestinal e causar desconfortos crônicos. O que deveria ser uma ajuda para o intestino se transforma em um problema silencioso. Erro 2. Consumir mamão verde de forma indiscriminada. O mamão verde contém quantidades muito maiores de látex e papaína do que o mamão maduro. Embora essas substâncias possam ser úteis em pequenas doses, em excesso podem causar intoxicações, irritações gástricas e até reações alérgicas. Muita gente consome o chá de folha ou as sementes de mamão verde acreditando que está desintoxicando o corpo, mas na verdade está sobrecarregando o fígado e o estômago. Outro detalhe: o consumo de mamão verde é especialmente arriscado para gestantes, porque pode estimular contrações uterinas e trazer riscos para a gravidez. Erro 3. Misturar mamão com leite em excesso. O famoso mamão com leite é uma combinação tradicional no café da manhã. Mas o que muitos não sabem é que em excesso pode gerar fermentação intestinal, gases e má digestão. Isso acontece porque a papaína do mamão interage com as proteínas do leite, dificultando a digestão quando consumidos em grandes quantidades. O resultado é inchaço, desconforto abdominal e até refluxo em algumas pessoas. Essa combinação pode ser consumida, mas sempre com equilíbrio e em porções moderadas. Erro 4. Acreditar que sementes de mamão podem ser consumidas sem limite. As sementes do mamão se tornaram populares como antiparasitários naturais. De fato, possuem compostos que ajudam a combater alguns tipos de parasitas intestinais. Mas aqui está o problema.
Em excesso, essas sementes liberam substâncias potencialmente tóxicas, que podem irritar o intestino e o fígado. O consumo exagerado pode levar a náuseas, vômitos e diarreia. O que muitos tratam como cura natural pode acabar se tornando um veneno se não houver orientação e moderação. Erro 5. Usar mamão como solução milagrosa para emagrecer. Muitas dietas da moda colocam o mamão como base para detox ou emagrecimento rápido. O perigo disso é que, ao se apoiar apenas no mamão, a pessoa cria uma dieta extremamente restritiva, pobre em proteínas e gorduras boas. Esse desequilíbrio leva à perda de massa muscular, queda de energia e deficiência nutricional. Ou seja, em vez de emagrecer com saúde, a pessoa destrói o metabolismo e enfraquece o corpo. O mamão ajuda, mas nunca deve ser a única base da alimentação. Erro 6. Consumir mamão estragado ou mal conservado. Esse é um erro mais comum do que se imagina. O mamão é uma fruta sensível e se deteriora rapidamente. Quando consumido já passado, pode conter fungos, micotoxinas e bactérias invisíveis a olho nu. Essas substâncias são altamente prejudiciais ao fígado e podem causar intoxicações alimentares graves. Muitas vezes a pessoa pensa que está aproveitando um alimento saudável, mas está na verdade sobrecarregando o organismo com toxinas. O simples cuidado de consumir mamão fresco já faz uma enorme diferença. Erro 7. Ignorar sinais de intolerância ou desconforto. Talvez o erro mais perigoso seja ignorar o próprio corpo. Algumas pessoas sentem azia, dores abdominais, diarreia ou até coceiras na pele depois de consumir mamão, mas insistem em continuar comendo porque faz bem para a saúde. O corpo dá sinais claros de quando algo não está sendo bem tolerado. Persistir no erro pode agravar inflamações no intestino e até no fígado. Respeitar os limites do organismo é fundamental para que o mamão seja um aliado, e não um agressor. Esses são os erros que transformam o mamão em um veneno silencioso. A intenção muitas vezes é boa, mas sem equilíbrio, o resultado pode ser desastroso. Depois de conhecer os erros que transformam o mamão em veneno, é hora de aprender como usá-lo da maneira correta. A boa notícia é que não é preciso cortar o mamão da sua vida. Pelo contrário, basta alguns ajustes simples para que ele volte a ser um aliado poderoso da sua saúde. Aqui estão 5 dicas práticas e fundamentais para aproveitar tudo o que o mamão tem de bom sem correr riscos. Dica 1. Prefira sempre o mamão fresco e maduro. Jamais consuma mamão velho, com manchas escuras ou odores fortes. O ideal é escolher frutas firmes, mas já maduras, com casca alaranjada e polpa macia. O mamão fresco concentra mais vitaminas, antioxidantes e enzimas benéficas, além de ser mais seguro contra fungos e toxinas. Se possível, compre em pequenas quantidades para evitar que a fruta fique dias esquecida na geladeira. Quanto mais fresco, melhor será para o corpo. Dica 2. Consuma em porções moderadas. A moderação é a chave. Não é preciso exagerar. Uma fatia de mamão no café da manhã, ou meio mamão papaya, já é suficiente para obter todos os benefícios sem sobrecarregar o organismo. O erro está em transformar o mamão em refeição principal várias vezes ao dia. Quando consumido em equilíbrio, ele ajuda o intestino, protege o fígado e fortalece a imunidade sem efeitos colaterais. Dica 3. Combine o mamão com outros alimentos. O mamão não precisa ser consumido sozinho. Pelo contrário, ele pode potencializar seus efeitos quando combinado da forma certa. Uma fatia de mamão com sementes de chia ou linhaça, por exemplo, aumenta ainda mais o teor de fibras e ajuda no controle da glicemia. Consumir mamão junto com frutas cítricas, como laranja ou kiwi, intensifica a absorção de vitamina C. E quando combinado com aveia, o resultado é um café da manhã completo, nutritivo e equilibrado. Dica 4. Evite misturas perigosas. O clássico, vitamina de mamão com leite, pode ser consumido, sim, mas com equilíbrio. A combinação de grandes quantidades de mamão e leite pode provocar fermentação e desconforto em algumas pessoas. Por isso, prefira pequenas porções,
ou substitua o leite por iogurte natural ou bebida vegetal. Outro cuidado: nunca misture o mamão com bebidas alcoólicas ou em receitas extremamente açucaradas, como pudins carregados de açúcar refinado. Essas combinações anulam os benefícios da fruta e aumentam os riscos para o fígado. Dica 5. Respeite os sinais do seu corpo. Cada organismo reage de uma forma. Se você percebe que ao consumir mamão em excesso sente cólicas, azia, diarreia ou desconforto, reduza a quantidade imediatamente. O corpo dá sinais claros quando algo não vai bem. E insistir é um erro grave. O mamão deve ser um aliado, não um inimigo. Ajuste a quantidade, varie os horários e, se necessário, dê pausas no consumo. Em casos persistentes, procure orientação médica ou nutricional. Um detalhe especial: atenção às sementes. As sementes do mamão realmente têm propriedades antiparasitárias e antioxidantes, mas não devem ser consumidas todos os dias em grandes quantidades. O ideal é usar ocasionalmente, em pequenas doses. Por exemplo, uma colher de chá das sementes secas ou trituradas, de tempos em tempos. Consumidas com consciência, podem até complementar o efeito detox do mamão. Mas em excesso, sobrecarregam o organismo. A importância do equilíbrio. A chave para o mamão ser um aliado está no equilíbrio. Não é necessário excluir essa fruta poderosa da sua alimentação, mas sim consumi-la na medida certa. Uma dieta equilibrada, com variedade de frutas, legumes, proteínas e gorduras boas, sempre será mais saudável do que qualquer excesso. Lembre-se, até mesmo a melhor das frutas pode se tornar prejudicial se usada de forma errada. Imagine que você começa a comer mamão todos os dias. No início ele parece inofensivo, leve, doce, refrescante. Mas a forma como você consome essa fruta ao longo dos meses e anos vai determinar se ela será sua grande aliada ou sua pior inimiga silenciosa. O cenário positivo. Quando o mamão é consumido corretamente, se o consumo for equilibrado, o corpo colhe benefícios impressionantes. Com o passar das semanas, o intestino começa a funcionar com regularidade. Aquela sensação de inchaço e desconforto abdominal vai desaparecendo. A digestão se torna mais leve e a eliminação de toxinas se torna mais eficiente. Depois de alguns meses, a pele fica mais firme, mais viçosa, porque o colágeno está sendo estimulado pela vitamina C presente no mamão. As unhas e o cabelo também se fortalecem, refletindo um corpo mais nutrido. No longo prazo, o fígado é protegido do acúmulo de gordura, diminuindo o risco de esteatose. O coração agradece, porque os níveis de colesterol se mantêm mais equilibrados. E a imunidade, sempre reforçada, faz com que gripes e resfriados fiquem cada vez mais raros. Ou seja, quando usado da forma correta, o mamão é um verdadeiro aliado silencioso, agindo dia após dia para fortalecer sua saúde. O cenário negativo, quando o mamão é consumido de forma errada. Agora imagine o contrário. Alguém que acredita que quanto mais mamão melhor. Essa pessoa começa a exagerar, comendo meio mamão grande de manhã, outro pedaço à tarde, sucos concentrados de mamão verde e até sementes em excesso. O que parecia saudável, com o tempo, começa a se transformar em problema. Primeiro aparecem as diarreias e as cólicas intestinais. A flora intestinal entra em desequilíbrio e a absorção de nutrientes essenciais como ferro, cálcio e magnésio diminui. Essa pessoa começa a se sentir mais cansada, sem energia, com fraqueza muscular. O fígado, que deveria ser protegido, passa a sofrer com a sobrecarga de substâncias vindas do excesso de papaína e látex presentes no mamão verde ou mal conservado. Pequenas inflamações surgem, silenciosas, até que exames mostram sinais de alteração hepática. Com o tempo, esse hábito pode comprometer a imunidade, deixar o corpo inflamado e até aumentar o risco de doenças digestivas mais graves. O que deveria ser um remédio natural se torna um veneno lento que age sem a pessoa perceber. A armadilha da fruta saudável. Esse é um dos maiores perigos. A ideia de que, se é fruta, pode comer à vontade. Pouca gente percebe que até mesmo os alimentos mais saudáveis podem ser prejudiciais quando consumidos em excesso ou da forma errada. E o mamão é o exemplo perfeito disso.
Ele pode ser um remédio natural contra a prisão de ventre, má digestão e inflamações. Mas também pode ser a causa dessas mesmas queixas quando consumido sem equilíbrio. O impacto psicológico do consumo equilibrado. Há ainda um efeito pouco comentado, o psicológico. Quando uma pessoa percebe que seu corpo está funcionando melhor, que o intestino responde bem, que a pele e a energia melhoram, ela cria uma relação positiva com o alimento. Essa sensação de cuidado e bem-estar se reflete em outras escolhas saudáveis no dia a dia. Mas, quando o consumo do mamão passa do ponto e gera sintomas desagradáveis, a relação com a fruta se transforma em frustração. A pessoa passa a evitar frutas em geral, acreditando que fazem mal, quando na verdade o problema foi apenas o excesso. A linha tênue entre o remédio e o veneno. O mamão não é diferente de nenhum outro recurso natural. Tudo depende da dose. Na quantidade certa, ele regula, protege e fortalece. No exagero, ele irrita, enfraquece e destrói. É uma linha tênue, e só quem entende e respeita os sinais do corpo consegue manter essa fruta como uma aliada de verdade. Esse impacto ao longo do tempo deixa claro que o mamão pode ser um salvador ou um destruidor silencioso. O resultado está totalmente ligado à forma de consumo. Agora você já sabe. O mamão, essa fruta tão simples e comum, pode ser um grande remédio natural ou um veneno silencioso. Tudo depende da forma como você consome. Ao longo deste vídeo, vimos que o mamão pode regular o intestino e trazer a sensação de leveza, proteger o fígado contra a gordura e inflamações, fortalecer o sistema imunológico, melhorar a pele, a visão e até o coração, ajudar no emagrecimento de forma natural. Mas também vimos o outro lado, o lado que quase ninguém fala. O mamão pode se transformar em inimigo se você cometer erros como comer em excesso todos os dias, usar a fruta verde sem orientação, abusar das sementes, consumir mamão estragado ou simplesmente ignorar os sinais de desconforto do corpo. É nesse ponto que mora o perigo. Porque a intenção é boa, a pessoa acredita que está cuidando da saúde, mas na prática está sobrecarregando o fígado, irritando o intestino e enfraquecendo o metabolismo. O mamão é como uma faca de dois gumes. Ele pode ser a chave para um corpo mais limpo, mais forte, mais equilibrado. Ou pode ser a porta de entrada para dores, inflamações e problemas silenciosos. O que realmente faz a diferença. Não é apenas o alimento em si que define se ele será benéfico ou prejudicial. O que faz a diferença é como você usa esse alimento no seu dia a dia. A quantidade, a frequência, a combinação com outros alimentos e o respeito aos sinais do seu corpo são os verdadeiros determinantes. O mamão, quando usado com consciência, é uma das frutas mais poderosas para a saúde, mas, quando usado com exagero, pode se transformar em um sabotador silencioso, corroendo seu corpo de dentro para fora. E agora eu te pergunto, de que lado você quer estar? Do lado de quem usa o mamão como um aliado, um protetor natural do corpo, ou do lado de quem transforma essa fruta em um veneno sem nem perceber? A escolha está em suas mãos. A decisão de transformar o mamão em um escudo de saúde ou em um risco oculto depende apenas da forma como você o consome. Se você chegou até aqui, já deu um grande passo, adquiriu informação. Mas informação sem ação não muda nada. O que realmente vai transformar sua vida é o compromisso de aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Então, escreva agora nos comentários: eu escolho usar o mamão da forma certa. Esse simples gesto vai firmar o seu compromisso com a sua saúde e inspirar outras pessoas que também precisam aprender essa verdade. Se esse vídeo abriu os seus olhos para o poder e os perigos do mamão, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família, com quem você sabe que consome mamão todos os dias sem pensar duas vezes. Você pode estar prevenindo dores, desconfortos e até doenças graves. E claro, se você gostou desse conteúdo e quer receber mais vídeos como este, com verdades que ninguém te conta, mas que podem mudar sua saúde para sempre, clique agora no botão de gostei e se inscreva no canal. Isso ajuda demais a continuar trazendo informações valiosas para você. O mamão é uma das frutas mais consumidas no Brasil e no mundo.
E agora você entende por que ele é tão poderoso e, ao mesmo tempo, tão perigoso. Ele não é o vilão. Ele também não é o herói absoluto. Ele é apenas um recurso natural que precisa ser usado com sabedoria. No final das contas, o que define se uma mão será seu remédio ou seu veneno é a sua consciência nas escolhas. E lembre-se, pequenas atitudes diárias têm o poder de salvar ou destruir seu corpo. Uma mão pode salvar ou destruir você. E a diferença está na sua escolha. Escolha a saúde, escolha o equilíbrio, escolha o consumo consciente. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você vai sempre encontrar informações que podem transformar a sua vida. E agora eu quero saber, você já cometeu algum desses erros com uma mão sem perceber? Comente aqui embaixo e vamos conversar sobre isso.